Olá, boa tarde. Em clima de São Pedro, em véspera de São Marçal, o convidado de hoje no Resenha é o professor de Cultura Popular e antropólogo Sebastião Cardoso Júnior. Sebastião, boa tarde, seja bem-vindo ao Resenha, tudo bem? Obrigado. É um prazer estar aqui. A gente está no mês também de tanta festa junina, que é forte no Nordeste, que evidentemente tem uma região que mais se celebra esse período. Mas eu queria começar contigo uma coisa muito particular nossa, o Bom Meu Boi, que é o símbolo maior dessa festa da gente. O boi ainda sai para batizar ou o Bom Meu Boi hoje ele faz qualquer coisa? Como é que está isso ainda, né, em relação a esses 4 santos da festa, especificamente São João? Olha, nós temos diversos diferentes de comportamento, né? Nós temos os bois mais tradicionais, como os bois de matraca, alguns de zabumba, de baixada, que eles preservam a data da véspera de São João como um momento específico é considerada a vigília, né, de São João Batista, do nascimento de São João Batista. Essa vigília é celebrada nos terreiros, nas sedes dos bois, né, onde se realiza tradicionalmente a reza da ladainha, latim, o bendito, e depois faz-se o ritual abençoando o boi, o couro novo do boi, os brincantes com água benta. E algumas vezes as mais antigas eram feitas pelas rezadeiras mesmo, mas hoje tem também a participação de alguns sacerdotes, tem padres, pais de santos que fazem essa bênção, né, na véspera do São João. Porém, ao longo dos anos, a questão do aumento, do crescimento do mercado cultural e o Bumba Meu Boi tido como participante desse mercado, como uma empresa cultural que às vezes é principal considera ativo desse mercado, né? Então, a questão dos contratos, do cachê que se fala, trouxe alguns grupos, mas a questão dessa modernidade, onde a partir do mês de maio já estão brincando, tem uns que batizam antes, tem outros que não batizam, que até usam o nome de estreia, que é um termo bem específico, né, dessa questão do mercado. Da indústria cultural, da indústria cultural, que é a estreia do boi, não é batizado. Esquisito, né? O boi vai estrear, né? O boi estreia é esquisito demais. É um boi espetáculo, não é o boi tradicional, não é o boi do ritual, da religiosidade, da tradição que a gente conhece e gosta. Então, mas a maioria ainda tem esse marco da religiosidade, de preparar suas indumentárias, não fantasias, né? As suas indumentárias com utilização de bordados, normalmente o bordado tradicional feito no veludo, canutilho, miçanga, com grandes artesãos, grandes artistas que nós temos no Maranhão dessa arte de bordado. Então, o Bumba Meu Boi, ele é assim. Da mesma forma também o restante do ciclo, que são as brincadas, aí muitos, a tradição de visitar as igrejas, os terreiros, e também a questão no final, o ciclo da morte que é a partir do final do mês de julho, com a festa de Santana. E aí tem boi que vai de julho até dezembro, tem boi ainda com ritual de morte. E tem uns que não morre também. Então, assim, você acaba de colocar a situação de que a gente tem esse calendário, né? A partir do festival de Nossa de Santana, né? Talvez os mais tradicionais, tu tem até meados de dezembro aí, porque nesse período natalino, tu tem esse ritual da morte do Bom Meu Boi. Mas você colocava que aí tem boi que desmaia. Desmaia. O boi desmaia, encosta, mas não tem um ritual de morte. Às vezes eles fazem uma confraternização, mas não tem esse ritual da morte, que é um lado muito importante do ciclo do Bumba Meu Boi. Mas isso está assentado aonde, Sebastião? Assim, como é que alguém imagina que o boi se encosta, desmaia, se confraterniza? Como é que... eu acho que é consequência do mercado, dessa visão do boi como só uma empresa cultural.
Não precisa fazer promessa, não precisa rezar para o santo, não precisa fazer a morte, porque às vezes as pessoas montaram um boi para um grupo brincar, não tem cunho religioso de promessa. Alguns têm, muito forte, mas alguns mais modernos não têm mais. Então você tem aí, você tem 4, no nosso caso, especificamente no Maranhão, você tem 4 santos por período, né? Além do que há no Nordeste, Santo Antônio, São João, São Pedro, que é hoje, e para nós amanhã São Massal, você tem santo à vontade para você, né, imaginar, quer dizer, pensar a brincadeira, pensar o grupo do Meu Boi a partir de um lugar desse, quer dizer, então tem gente que para isso nada disso importa. Não, nada disso. Antigamente os bois só começavam a ensaiar no sábado de Aleluia. Hoje já tem boi que ensaia na Quaresma. Então daí já vai mudando, criando exceções e vai mudando o costume. E aí não há explicação, digamos. Não, as pessoas vão adaptando. Tem grupo de Bumba Meu Boi na passarela do carnaval, faz o último festa com Bumba Meu Boi, aí já quebra toda uma coisa que é histórica. E aí já vai se modificando as coisas e vão se adaptando a novos tempos, né? Mas todo na leitura do mercado cultural. É a leitura de mercado, do boi como um objeto cultural, como um objeto de venda, uma mercadoria. E aí vamos retomar um pouquinho, então, assim, a gente falar um pouco dos 4 santos que, né, estão no período junino. Se tinha nos anos 80, até 80, 90, se tinha, por exemplo, pessoas, né, famílias, que faziam ladainhas, pessoas que faziam algum tipo de promessa, e esse pagamento vinha, por exemplo, com a apresentação ou com o dançado do Meu Boi nas suas casas, nas suas portas, na rua, né? Ainda há pessoas ou famílias que a gente pode encontrar em São Luís que ainda faz esse tipo de promessa, que o boi vai lá com uma ladainha, logo em seguida você chama o Meu Boi para fazer uma apresentação, ou isso também é raro se encontrar hoje no nosso cenário? Eu creio que ainda é muito forte nas famílias tradicionais, tem promessas e pagar. Eu, pelo menos, eu sou cantador de ladainha, sou rezador e sou muito chamado. Canto na Santo Antônio, São João, São Pedro, a gente está cantando em procissão hoje, com a participação da comunidade, mas também tem as ladainhas que a gente faz parte, chamado para cantar, e as pessoas continuam a tradição de fazer fogueira na porta, de fazer a ladainha, fazer uma mesa de doce, de chocolate, ou então jantar, e oferecer para os amigos e convidados e chamar um grupo, uma quadrilha, um Bumba Meu Boi para se apresentar na porta. E tem pessoas que já têm costume já de muito tempo, então já tem vários grupos que já se manifestam e fazem, às vezes, até pelo um preço menor, porque é questão de promessa, vão para ajudar. E aí a pessoa às vezes dá só um lanche para o grupo, para brincadeira, transporte. E aí existe muito ainda essa tradição nas casas. E também nós temos as festas oficiais das igrejas, né? Sobretudo das igrejas tradicionais aqui do centro, que é Santo Antônio, São João e São Pedro. São festas muito grandes. Os bois circulam, os bois fazem esse roteiro ainda? Dá para fazer esse roteiro, ainda faz esse roteiro de visitar a igreja, de ir à igreja, ainda tem isso? Ou você vem diminuindo ao longo desses últimos tempos? Olha, tem diminuído muito. Muito, muito, muito. Às vezes a gente precisa solicitar do governo um apoio para enviar brincadeiras, sonorização. Existe alguma, não muito grande, assim, porque não tem como apoiar assim, os 9 dias de todas, mas sempre tem um dia que é mandado um apoio de som, de estrutura de banheiro, e tem essa parte das brincadeiras que o governo dá, mas algumas ainda tem essa religiosidade de dançar de graça para o santo. Então, no período de Santo Antônio vão algumas, outros São João vão outras, e São Pedro é o caso que hoje essa apotose toda que se vê na Madre Deus, no Lago de São Pedro, no Lago de São Pedro é uma coisa tradicional de 80 anos de festa, que desde a época da colônia de pescadores, os pescadores eram brincantes do boi.
Então, vinham os grupos da Baixada, né, dançar, e depois foram se juntando os de zabumba, a orquestra. Então, hoje é a grande apoteose de todos os sotaques, né? Mas a gente já sente que nem todo, não é 100% dos bois que vêm. São só os que têm mesmo aquela promessa, coisa para pagar, e tem essa referência de vir, louvar, agradecer, às vezes uma promessa. E tem também o lado da religiosidade afro-brasileira, onde tem brincantes que também fazem promessas para suas entidades espirituais, participam do boi, às vezes incorporados, e tem aquele momento como um momento sério de transe e de uma incorporação como uma obrigação. Uma obrigação com a entidade. Com a entidade. E a gente observa muito pelo menos hoje na Capela de São Pedro e amanhã no São Marçal, o grande número de filhos e pais de santo incorporados dessas duas festas. Você falava, no caso de hoje de São Pedro, né, que começou ontem à noite, na verdade, passa a madrugada, é voluntário, assim, hoje o boi, ele passa lá, ele passa porque ele está afim de passar, ele passa porque ele quer passar, passa porque a tradição, né, ou é um lugar que tu está ainda a ideia do cachê, a ideia de que eu preciso, né, ou aquilo está hoje livre, como sempre foi? O São Pedro o São Pedro e São Marçal. O São Marçal ainda tem aquela história da passarela. A passarela, da estrutura. De quem vai passar melhor. Não, mas sim. O São Pedro é ligado só à religiosidade, é para pagar promessa. É da relação com o santo, de fato. É muito forte com o santo. E então as pessoas, os grupos, os donos de grupo, os próprios brincantes fazem questão de ir para fazer aquela louvação, aí que canta toada em louvor ao santo, e aí tem todo um envolvimento, né? Sim. E ali é um grande festival, né? De espontaneidade, porque não existe convite, não existe contato prévio, qual é o grupo que vai e o que não vai. Sim. Todos os grupos vão de maneira natural. Qualquer sotaque, né? Qualquer sotaque. Então a mistura é dali, quando você, no amanhecer de hoje, na São Pedro, bem que a procissão saiu cedo também, mas o principal é essa apoteose do amanhecer, que é muito bonita, porque é a variedade de sotaques todos ao mesmo tempo. A gente vai ser um pouquinho no meu boi e vamos retomar lá no Santo Antônio. E se fala uma coisa interessante, que assim, quer ter fogueira na porta de casa, quer ter fogueira no terreiro onde você mora, se for no povoado, numa vila, enfim. E tinha uma tradição na fogueira que a gente conversava da pouco, parece que era passagem na fogueira, não é isso? De ser passagem, ser padrinho, ser madrinha de fogueira e tal. A gente ainda encontra algum lugar que você tem esse tipo de... Olha, há alguns grupos assim bem pequenos de residência, de amigos ainda fazem, mas cada dia é mais raro. Às vezes você tem gente que faz fogueira, né? Por promessa, para louvar São João, Santo Antônio, e outros fazem fogueira também para animar a comunidade, mas não tem mais a questão do compadrio, né? Exato. Era um compadrio místico da fogueira que passava o padrinho. Eu tenho madrinha de fogueira até hoje, da minha infância. Mas hoje é muito difícil a gente encontrar. Essa tradição está se perdendo. Maravilha. A gente vai abrir um intervalo, Sebastião, e na volta a gente continua conversando sobre esses 4 santos que fazem, né, esse festejo joanino, né, em terras maranhenses. A resenha volta já.
De volta ao programa Resenha, e aqui ao meu lado eu converso com o pesquisador doutor popular e antropólogo Sebastião Cardoso Júnior sobre esse período junino e os santos, né, que integram esse período joanino. Vamos falar de São Marçal amanhã. E a gente brincava ainda há pouco, né, recordava no programa. São Marçal é ou não é santo? Sebastião, que alguns creem que, né, São Marçal seja uma lenda, outros, como nós dois, creem que São Marçal seja de fato um santo. Como é que é São Marçal nesse fechamento aí desse período joanino no estado? Pois é muito forte, né? Essa festa aqui. Alguns afirmam que, porque na época até o início do século XX, o Bumba Meu Boi era uma brincadeira de negros, né? De pretos, e era proibido de entrar na cidade. Então é o ponto, o mais próximo da cidade, onde os bois dançavam, era lá naquela região ali, onde fica o quartel, por ali. Inclusive eram os bois grande, né? Tinham umas varas grandes, eles ficavam pendurados na vara, os bois. Tinha esse momento bem antigo, tradicional. E dizem que ali, naquela região, nas matas ali onde tem o quartel, tinha muita visagem, né? Aparecia muita assombração. E aí, nessa época, tinha o pai de santo, na época espírita, José Cupertino. Foi uma das pessoas que também fizeram a promessa e junto com outras pessoas que começaram a organizar essa festa para São Marçal. E depois daí parou de ter essas assombrações, depois da festa, que começou... Sem visagens. Sem visagens. Mas eu já escutei algumas coisas aqui falando no Maranhão que é uma lenda que não existe, não é santo, mas na verdade ele é um santo católico. Ele é conhecido como São Martial também, na Europa. Ele era bispo de Limoges, na França. Ele é um bispo muito conhecido, um santo antigo, da época de São Pedro. Inclusive, algumas lendas no histórico do catolicismo, ele diz ele que era o discípulo seguidor de Jesus, que ofertou a ceia, a última ceia, para Jesus, porque ele era a Santa Ceia, que ele seria um discípulo que tinha mais condições financeiras, e foi quem ofertou o espaço lá no cenáculo, onde teve esse momento da Santa Ceia. E depois, acompanhando São Pedro e os outros apóstolos, ele se tornou um grande apóstolo da França, né? Da cidade de Limoges. Limoges é conhecida como uma cidade de produção de cristais, de louças, muito famosa na França. Então, de lá que veio nosso santo. De São Martial. São Martial. E aqui nas igrejas do Maranhão não tem nenhuma imagem dele de escultura. Mas nós temos na igreja de Santana um painel de azulejo, que ele é único, ele só existe aqui, uma réplica dele aqui, e na igreja de Nossa Senhora das Flores, em Florença, e onde ele é uma imagem de uma Pietà, né, Nossa Senhora com Jesus Cristo morto nos braços, e embaixo tem um brasão com a imagem de São Marçal, porque os portugueses tinham a tradição de colocar a imagem dele nas casas, porque ele era o padroeiro do combate ao incêndio. Ele protegia as residências contra os incêndios. Então, a única imagem dele que existe nas nossas igrejas é essa. Esse painel, inclusive, não era original de Santana. Ele era da igreja da Conceição dos Mulatos, que foi destruída, onde é o Caiçara hoje, e depois muitas imagens foram transferidas para Santana, inclusive esse painel. Então, a imagem dele de referência. E o povo, os boieiros, sobretudo, né? Nós temos o festival que é específico da ilha, o Boi de Matraca, todos se reúnem lá amanhã dia 30, nesse dia, exato. A partir das primeiras horas da madrugada até tarde da noite, você vê um festival maravilhoso de Meu Boi de Matraca, né? Que é o boi daqui também, da região de São Luís. Que também hoje já permitindo ser o termo correto, mas hoje já passam outros grupos de Meu Boi, né, durante o
o dia, né? Não é só mais os bois de destaque da mas ilha, lá é mais rígido nesse sentido, né? Mas ali tem alguém ali pelo entorno ali sempre fazendo alguma coisa. Fazendo. Né? Tem outros arraiais próximos, que tem o Viva João Paulo e tudo mais. Mas lá amanhã especificamente os bois de matraca, eles são muito fortes, eles ocupam mesmo o espaço deles, já fica aquela fila até dos carros de som ali acompanhando, e é um festival maravilhoso, porque você vê tanto essa parte da louvação do São Marçal, que foi reconhecido pela prefeitura fazendo um grande monumento lá. Né? Hoje a avenida chama que é a Avenida de uma Pessoa, feito hoje pelo São nosso grande artista, o Sereno, né? Eduardo Sereno fez essa escultura maravilhosa que está lá. E nós temos essa cultura também da questão africana, porque nós temos muitos encantados incorporados no nosso povo de matriz africana, que fazem parte dessa festa. E por falar nisso, a gente tem também, que é muito pouco vista, digamos assim, muito pouco anunciada, você tem os bois de terreiro, né, que não é exatamente o meu boi que está hoje dançando, né, nos arraiais, ou nas casas, ou nas áreas, né, públicas da cidade, mas você tem também uma tradição que é muito forte nos terreiros, né, de Umbanda no estado, com os boizinhos de terreiro. Isso cresceu, reduziu, você tem ainda gente fazendo? Eu lembro de alguns, né, que eu visitei, que eu acompanhava, né, enquanto repórter de escultura numa outra época. Mas assim, como é que está esse cenário hoje, Sebastião, na cidade e na Ilha de São Luís? Olha, eu chamo também de obrigação, né? Do boi de terreiro, ele praticamente começa na casa de Nagô, com o boi de preto velho, que é chamado lá, e depois outras casas começaram a fazer também esse batizado. Pai Jorge, o boi de Seu Légua, Pai Ayrton, o boi de Dona Mariana. Jorge Babalaô, na verdade, Babalaô, na fé em Deus, muito forte. Então temos muitos bois. Inclusive a maioria são feitos dentro dos terreiros, depois de um toque na véspera de São João, dia de São João, é batizado. Tem vários sotaques também que são utilizados, tem uns que são da Baixada, outros são de matraca, orquestra, e tem uns que são de terreiro, mas já saem também para brincar em outros lugares. Tem esses que são mais fechados, só brincam dentro do espaço religioso, e tem outros que saem, mas também são bois de encantado, porque eles são dedicados a uma entidade, e é feito mesmo cântico para aquela entidade durante as toadas são direcionadas àquela entidade, então é muito forte. E tem crescido o número de bois de terreiro, sim, no Maranhão. Tem crescido? Tem crescido. É uma cultura que está em grande ascensão. É tanto a questão do boi de terreiro quanto a festa do divino. Nos terreiros, muito forte hoje. É uma festa muito sincrética, né? Você tem esses vários lugares, esses vários espaços, vamos assim. Algum tipo de conflito hoje, alguma dificuldade disso de transitar, algum lugar que as pessoas não entendem a festa com esse caráter que ela tem amplo, né, que olha para todas as possibilidades religiosas e tal, ou já se percebe, tem algum sinal de intolerância em relação a algum homem boi ou derivados disso, Sebastião? Olha, infelizmente no mundo que nós vivemos hoje, na sociedade, uma sociedade moderna, dita regida pela democracia, mas infelizmente a intolerância tem crescido muito, sobretudo direcionada com as comunidades de matriz africana, que são detonadas pelas igrejas eletrônicas, né? Nós sabemos como isso, do dia a dia, ele se transfere para a realidade da vivência dos filhos, dos pais de santo. E também nesse período nós temos a questão da religiosidade africana, ela vem muito à tona, também nos grupos de Bumba Meu Boi. Canta-se muito forte para desencantar, e nós temos lá o nosso tradicional, nosso mestre Humberto, que sempre... Principalmente nos grupos, né, chamados de raiz, boi de zabumba, né, boi de... Então isso de aí não é visto, porque essa intolerância ela tem se propagado muito. Então enquanto a gente luta por um Estado democrático,
pela garantia do direito dessas comunidades tradicionais, mas tem ainda muita gente que trabalha contra nas mídias, na televisão, na internet, e a gente vê isso no dia a dia. A gente tem acompanhado isso na Secretaria de Igualdade Racial, onde a gente trabalha. Esse momento das mídias é muito forte, nas redes sociais, mas eu acho que esse momento de aflorar essa cultura dentro também dos nossos arraiais é importante para quebrar o preconceito, porque quanto mais se fala na cultura, ensina um pouco dessa tradição para as pessoas entenderem melhor, até um pouco da mitologia dos encantados, das encantarias. O próprio Bumba Meu Boi tem relação direta com o Rei Sebastião, com a encantaria do Maranhão, então nós não temos como fugir. Nós temos que se a gente pegar o ritual, aprender, mesmo que não seja adepto, mas você procura estudar, pesquisar mais, para você entender e respeitar. Se a gente pega o ritual do Meu Boi, que as pessoas vão para o arraial olhar de longe só como espetáculo, dentro do ritual você percebe claramente as vinculações que ele tem com esse setor, né? Com a raiz matriz africana, né? Quer dizer, é muito forte. A figura do Cazumbá, que é o feiticeiro, que é o pajé que faz a pajelança para salvar o boi. Os personagens do alto do Meu Boi, quer dizer, que na verdade o boi, a dança do boi, na verdade, ele tá vinculado ao alto do Bumba Meu Boi, que pouca gente não se faz mais isso hoje, né? Mas no alto você percebe os personagens que estão ali dentro, são todos esses que, né, com vinculação nessas raízes. Nessa raiz. Nós temos uma raiz afro-indígena muito forte e não dá para fugir. Então, é só se a pessoa mudar de endereço, vai aproveitar agora a carona da Copa do Mundo e ir para outro país, ir para outro estado, quem sabe. Mas Maranhão, a diversidade é forte, essa é a nossa cultura e nós temos que aprender a respeitar. E aí, para a gente estar chegando no final do programa, e vamos pensar um pouco dessa coisa do calendário, quer dizer assim, o calendário da morte do Meu Boi, quer dizer, você passou esses 4 santos, Santo Antônio, São João, né, São Pedro, que é hoje, São Marçal amanhã, e aí você vai, aí, como você disse há pouco, você vai até dezembro. O que guarda a coisa da morte do Meu Boi, Sebastião? O que as pessoas ainda podem encontrar, podem ver? Né? Como é que você... Tem a parte do ritual, tem os cânticos próprios, as toadas para laçar o boi. Aí tem o alto do Bumba Meu Boi, que é muito bonito, que é forte a interpretação dos personagens, da Catirina, Pai Francisco. Uns é o Cazumbá, os índios, guerreiros. Você lembra aí uns três grupos que ainda faz o alto do Bumba Meu Boi? Tem muito. Lembra os três aí? Tem muito. Tem a Santa Fé, Floresta, temos o Boi da Maioba, que é o primeiro a fazer a morte, que é logo no final, perto de Santana, Boi de Maracanã, em agosto. Nós temos também Boi de Axixá, que é muito forte na região do Munim, Boi de Morros, e temos muito aqui na cidade de São Luís, temos e essa visão também da artesanal, né? Nós temos a figura do morão do boi, que é aquela árvore toda enfeitada, colorida, é muito lindo. Derrubar o morão do boi, né? E depois tem aquela mística do vinho, que representa o sangue, que é repartido para a comunidade, isso é muito forte. É único, é um momento único que só no Maranhão nós vemos essa diversidade e essa riqueza cultural. Sebastião, muito obrigado. Tá? Prazer todo meu. Valeu. Um bom feriado para vocês. Eu volto na segunda-feira, depois do programa Zé Cirilo, às 13h45. Até lá, tchau.